Olá, boa noite. Eu Boa noite. gostaria de saudar todos e todas que estão nos assistindo. Aproveito também para, desde já, agradecer às nossas convidadas desta noite, pela Frente Nordeste Criança. Esse é o 8º painel da Frente Nordeste Criança. E a frente é um... Eu sou Marisa, eu vou fazer a mediação desse debate hoje, sou professora no ensino superior, trabalho com educação infantil, militante da infância já há bastante tempo, e estou compondo a Frente Nordeste Criança, representando o estado do Ceará, né? Essa frente, ela é um coletivo composto por representantes dos estados do Nordeste, né? Todos de diferentes atuações da educação, da assistência social, da saúde, da militância pelos direitos das crianças. E essa frente se formou, né, voluntariamente, né, conectada ao projeto Mandacaru, especificamente o círculo temático de violência e direitos humanos, né? E essa frente, desde abril, tem se dedicado a fazer debates, protagonizar debates, produzir alguns materiais que possam documentar, registrar, estabelecer diálogo com as questões das infâncias, especialmente destacando neste momento, né, que vivemos, um momento tão complexo, né, e difícil da pandemia, tá? A primeira elaboração que fizemos, que pudemos fazer e que está disponível nas nossas redes, foi uma nota técnica que já pautava ali a atuação, né, frente a aspectos educacionais, psicossociais das crianças e dos adolescentes. E a segunda grande produção, e uma produção, modéstia à parte, muito bonita, porque pude participar e fico feliz de ter participado, né, desta produção e de estar participando, um caderno de direitos, né? Um caderno de direitos que a gente dialogou também com outra produção que também estava pautada na questão dos direitos das infâncias, que foi uma produção coordenada pela Maria Malta Campos e outros colegas da área, e a gente se dedicou a dialogar com eles, detalhar alguns debates, enfim, esse caderno também está disponível nas redes sociais da Frente Nordeste Criança, que eu já conto para vocês que a gente está aqui nesse canal do YouTube, a nossa página no Facebook, no Instagram, e eu peço que vocês vão lá, deem uma olhada, conheçam, aqueles que ainda não conhecem, porque eu sei que muita gente já está aí conectado com esses debates que a Frente tem feito. Bom, hoje chegamos ao nosso 8º painel, e um painel que vai abordar um tema que é um tema que tem se mostrado bastante emergente nesse período da pandemia, né? A gente já há muito tempo falava da importância de que a gente precisava oportunizar mais experiências de convivência e de aprendizagem das nossas crianças brasileiras em espaços externos, em espaços mais arejados, explorar um pouco mais os entornos, né, das escolas, os entornos da casa, o bairro, a cidade, enfim, né, ampliar um pouco mais as experiências que a gente oportuniza enquanto adultos que organizam ambientes para as crianças, né. E nesse período da pandemia, esse debate voltou muito à tona, né? Voltou muito à tona, especialmente porque um dos argumentos que a gente já utilizava e já nos convencia de que era importante ter esses ambientes mais ampliados e mais arejados era a configuração de ambientes mais saudáveis, né? Menos confinados. Aliás, as palavras que
a gente usa, elas denotam muito o quanto que a gente precisa repensar esses ambientes, né? Repensar essas condições de oferta aí das experiências das crianças. As palavras são, as crianças estão confinadas, quer dizer, é pesado, né, a gente pensar nisso, ou para algumas outras pessoas, o uso da metáfora das paredes, né? As crianças precisam ser desemparedadas. Quando a gente começa a pensar na força dessas palavras e o quanto que, de alguma maneira, essas reflexões, elas têm a sua parte de razão, né? A sua condição de por que está se falando, né? Desse confinamento, né? E por que isso, de alguma maneira, cria para as crianças ambientes que não são necessariamente muito saudáveis, né? A gente, né, coloca de novo em cena, nesse período da pandemia, a importância de reforçar esse debate, ressaltar, repensar, dialogar a respeito, para ver o quanto que a gente consegue aí avançar, né, nessas oportunidades de experiências para as crianças. Eu queria começar aqui na minha fala destacando um aspecto que eu acho que é sempre importante a gente pensar, né? Quando a gente traz esse debate, e ali pensando especialmente no ambiente das escolas, né, sejam as escolas de educação infantil, mas também as de fundamental, e também as escolas dos jovens, né, dos adolescentes e dos jovens, né, a gente tem muito forte uma certa cultura escolar, um certo jeito de organizar os ambientes que são entre quatro paredes, né? A gente fala a sala de aula, né? Ou seja, a aula acontece na sala, dentro da sala, né? E por trás disso, ou melhor, sustentando essa ideia, tem uma concepção, né? Uma concepção de aprendizagem, que talvez seja isso que um pouco a gente, enquanto educadores, a gente precisa repensar, né? A gente sempre pensa, as crianças aprendem melhor, ou talvez a gente imagina, né, ou a gente continua reforçando essa ideia de que as crianças aprendem melhor sentadas, prestando atenção a alguém que está falando alguma coisa, ou dedicada ali a muito compenetradamente, a alguma atividade no papel, etc., usando lápis, caneta, ou qualquer outra coisa dessa natureza. E parece que as observações, quem para observar a criança, e aliás o vídeo que a gente acabou de ver, nos mostra outra coisa, né? Que tem formas distintas de aprender e se desenvolver e explorar, observar o mundo, construir novas formas de observação, etc. Então, veja, me parece que esse é um debate que é crucial, né? E a frente está muito conectada com isso, pensando nisso, para um determinado momento em que a gente vai precisar sair de um confinamento que, de certa forma, hoje é a nossa salvaguarda. A gente precisa hoje, sim, estar mais recluso, sim, estar mais circulando menos socialmente, porque nós estamos num período em que a gente ainda precisa conseguir controlar aí a circulação do vírus, né? Contudo, vai ter um momento em que a gente vai poder, né, e vai precisar voltar a circular mais socialmente. Um desses espaços são as escolas, né? Logicamente, é sempre importante ressaltar, só voltaremos, quer dizer, só devemos voltar quando as autoridades de saúde nos disserem que já é um momento seguro para esse retorno. Contudo, até lá, a gente precisa se preparar para isso, né? E repensar os ambientes, repensar as paredes, repensar os muros, talvez seja um momento importante para a gente fazer isso, para que a gente consiga imaginar, desenhar, prospectar ambientes mais amplos, mais arejados. Por isso que o convite da noite é: vamos brincar lá fora? Então, para conversar sobre isso, para conversar com a gente, eu convido desde já vocês que estão aí compondo a nossa interlocução nos comentários do YouTube e das redes, a colocarem suas questões, reflexões, problematizações, desafios, né? E hoje a gente tem convidadas especiais para conversar com a gente.
Hoje a gente tem com a gente a Beatriz Goulart, né? Beatriz é arquiteta, urbanista, pesquisadora, já bastante conhecida de quem discute e pensa ambientes para a infância, né? Com trabalhos bastante bonitos e reconhecidos na educação da infância, militante das relações da arquitetura com a educação, especialmente no que toca à conquista e garantia de direitos das crianças e dos que a cercam, né, com relação ao território que habitam. É fundadora e membro do Centro de Referências em Educação Integral, projetou junto com a comunidade uma escola sustentável em Serra Grande, Uruçuca, na Bahia. E atualmente, assim foi ela que se descreveu, ela atualmente está super envolvida com uma escola técnica de ensino médio criada dentro da Faculdade de Arquitetura, Escola da Cidade, onde faz parte da equipe de gestão e também é professora do eixo Saúde do Corpo e do Ambiente. A Bia vai conversar com a gente daqui a pouquinho. A gente também tem uma convidada que, infelizmente, está com um probleminha para conseguir conectar nesse momento, mas ela vai tentar, né? Então, vamos ver se ela vai conseguir conectar a tempo, mas a gente trouxe, a pedido dela, um vídeo que vai trazer um pouco da voz dela para cá, para esse debate hoje, que é a Aline Rocher do Pachamama. A Aline pertence ao povo Puri, seguindo a herança vinda de sua mãe. É historiadora, escritora e ilustradora, doutora em História Cultural pelo FRJ, mestre em História Social pela Universidade Federal Fluminense. Ela é idealizadora da Pachamama Editora, que é uma editora formada por mulheres indígenas. Participa dos movimentos dos povos originários, elabora e executa ações em prol da valorização e preservação das línguas dos povos originários, e bem como da divulgação de suas culturas. Além dessas duas convidadas, a gente tem aqui a nossa companheira de sempre, Ana Maria Mello, que é uma militante da pauta da infância de vida inteira, grande companheira de trabalho, psicóloga, atuou durante bastante tempo na gestão das creches da Universidade de São Paulo, e atualmente coordenadora da Frente Nordeste Criança, junto com a Sebastiana, né, elas nos ajudam aí a seguir com esse desafio, né, que é essa militância do dia a dia nos movimentos para a criança num país como o Brasil. Vou passar primeiro a palavra para a Ana Mello, que vai trazer aí algumas ideias, alguns apontamentos importantes para esse convite da noite, que é o Vamos Brincar Lá Fora. Então, Ana, é com você. Bom, boa noite a todas e a todos. Maior felicidade estar aqui com companheiras como vocês duas. Logo chega aí a Aline, vamos torcer. São companheiras da história da militância também do Brasil, então, sempre Eu fiquei com a tarefa, viu, Bia, de contar um pouco historinha. Claro que quando você fica um pouco mais velha do grupo, você tem as historinhas para contar. Então, eu vou, ao mesmo tempo, a Marisa já fez aí uma bela exposição, eu vou dizer que a tarefa que me foi encaminhada foi destacar um pouco, e aí, no tempo que a gente tem, eu fiz assim, eu vou apresentar, eu vou destacar 2 direitos e que recomendações que a gente fez muito concentrada, que recomendações que a gente fez para esse direito que tem a ver com o debate de hoje, que é espaço externo, ambiente. Para isso, eu vou, na verdade, valorizar um pouco esses últimos 20 anos, o que a gente construiu sobre o tema, tudo isso em 10 minutos, tá, gente? Vamos ver, eu prometo. Então, vai ser muito rapidinho. Eu vou pedir ajuda para a Lia e já vou agradecendo a presença dela em todas essas lives, na live de hoje também.
e vou começar aí com o primeiro. Então, essa é a capinha do nosso caderno de direitos, não é? E o direito que eu recortei é o primeiro direito no capítulo 1, portanto, o direito, né, são 3 capítulos, direito para as crianças, o direito das suas famílias e o direito dos educadoras e educadores, não é? Então, esse primeiro direito, vou ler aqui para vocês, direito a cuidados para a preservação da saúde e proteção contra a infecção pelo coronavírus. Veja o que a gente debateu dentro da Frente Nordeste Criança. Garantir que os espaços e objetos sejam higienizados diariamente e sempre que necessário. Garantir que os tanques de areia recebam tratamento adequados e sejam providos de cobertura em respeito às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Priorizar a linguagem principal da criança, aquela que todos nós aqui com certeza conhecem. Brincar, brincar e com segurança. Então, veja, essas 3 recomendações parecem simples, mas no cotidiano das creches da escola tem muito debate sobre ela, né? Primeiro que tanques de areia, muitas vezes, historicamente, eles estão trancados. Como diz a Marisa, nós vamos usar muita palavra confinados aqui. Então, é muito comum da gente não conseguir ou levar as crianças uma vez por semana nesses tanques. Às vezes estão sem areia, às vezes não teve manutenção, tal. E os espaços externos, é muito comum, eu estou usando aqui um conceito que a gente também utilizou bastante dentro desse caderno, que é considerar, vamos ver o que a Bia traz, é considerar ambiente para as infâncias com as 4 dimensões, ou seja, espaços, funcionalidade, temporalidade e a possibilidade de interação. Então, evidentemente, que tudo vai cair na possibilidade de interação. Brincar e com segurança tem que ser o nosso filé mignon, vamos dizer assim, a nossa tapioca, né? Bem gostosa. Então, e é isso, quer dizer, nesse período todo, pode passar para a segunda, nesse período todo, nós vamos ter que pensar nessas... Pode passar, Lia. Obrigada. Não, desculpa, a anterior. A Lia? É a segunda, eu acho que... Isso. Pode passar para a segunda, você passou para a terceira, desculpas. A Lia? Aí. Tem a primeira e tem a segunda. A terceira é aquela que você colocou. Não está aparecendo? Não está aparecendo, Ana. Só tem essas 2. Só vieram essas 2 no seu arquivo. Não. São 3, tá? Mas então não tem problema, tá, gente? Eu falo de cor, tá? A segunda página, alguma coisa deu aí no defeito ao enviar. Eu enviei 3 lâminas. A segunda, que é a B, é o direito, portanto, a criança se apropriar de espaços externos em todos os níveis, tá? Então, aí a gente vai fazer recomendações de como construir e manter esses espaços, praças, jardins, não é? Enfim, praças, jardins, equipamentos sociais, e considerar que os espaços externos não são só os espaços internos à escola, à creche, e sim todos os espaços do entorno. Eu trouxe, agora pode passar para o que seria a terceira, eu trouxe esses pontos aqui, essas biografias, gente, que serviu um pouco para a construção desse caderno, entre outras, né?
e que serve como inspirações históricas, assim, no sentido que toda vez que a gente discutiu que a questão de confinar crianças, quando a gente começou, Bia e Marisa sabe bem desse debate, nós confinávamos, nos anos 80, bebês dentro de berçários, ou dos chamados quadrados, chiqueiros, etc. Depois teve um debate enorme para a gente desconfinar e largar a mão dos berços. Então, todos esses documentos, critérios para atendimento de creche que respeitam os direitos fundamentais, que tem 2 publicações, os indicadores de qualidade, 2009, os programas como a DI Magistério e Pró-Infância, os subsídios desse período, 1997 a 2000, e os estudos mais recentes sobre as unidades que estavam desenvolvendo o projeto Pró-Infância, e, evidentemente, as diretrizes curriculares e documentos como Brinquedo e Brincadeiras de Creche, são documentos que foram publicados pelo MEC num período desses últimos 30 anos. Né? São documentos que a gente chama, daí são inspirações históricas, eles aparecem sempre quando a gente discute, particularmente os subsídios. Né? Nesse período desses 30 anos, pode passar o primeiro, eu tive a oportunidade, pode seguir. Eu tive a oportunidade de estar nesse período de 1985 a 2017 na Universidade de São Paulo. Então, a gente, nessa discussão de espaço, nós começamos a discutir cada espaço, desde a entrada, pode seguir, até cada detalhe de espaços externos, árvores, não é? Ambientes que marcam para as crianças cada cantinho, ambientes que proporcionem interações e oportunidades e experiências diferentes, você considerar todas as dimensões, né, do espaço, a funcionalidade, o espaço interno e externo, pequenas quadras com arquibancada, que são abertas, mas pode ser também fechadas, como essa com todos, pracinhas de encontro dentro da creche, pode seguir, pátios semiabertos que possibilita diferentes interações, pode seguir, pode seguir também, caminhos marcados para a criança ter a liberdade de ir e vir, material que não seja plástico, que, enfim, possibilita essa integração com a natureza, rodinha feita de tocos, bibliotecas no meio de jardins, como essa pequena biblioteca, cantinhos com horta, espaços mais estruturadinhos para a criança passar e já jogar, brincar, se interagir, cantos com muita água, né? O Brasil é quente, então você tem possibilidades N, o de baixo aí tem bacias, duchas, para as crianças poderem brincar à vontade, como os bebês na foto acima e as crianças maiores na foto abaixo, cantinhos cobertos com planta, fazendo sombra, flores, enfim, labirintos e biombos que dividam e façam espaços semiabertos e estruturados. Todo esse debate, mesas em jardins que possam organizar piqueniques e, enfim, labirintos no meio de árvores frutíferas. A gente sabe que muitos locais desse país você encontra pitangas, amoras, jabuticabas, etc. Então, é bem gostoso, né? É bem importante ter esses espaços externos para a gente poder ficar, conversar, explorar, pesquisar. E, por último, essas casinhas, várias versões de casinhas, de cabanas, que a gente vê em muitas creches brasileiras.
concluído essa parte, Alia, pode fechar. Eu só gostaria de terminar mostrando que esses conceitos todos sobre espaço, ele vai sobre ambiente e as dimensões, ele vai na contramão do que a Marisa introduziu, né? Aí, quer dizer, é um modelo que não é adultocêntrico e que não pode ser, não é? Ele realmente é uma concepção de criança que considera a capacidade toda dela desde o nascimento, não é? Que possibilita o ir e vir com muita liberdade, daí muitas dessas experiências ter marcadores, portas coloridas, fechadura abaixo, descarga que o próprio bebê pode dar, portinhas que abre e fecha sem machucar a mão. No Brasil ainda não tem aquela sofisticação que existe em outros países de porta sanfonada, né, Bia? De coisas mais sofisticadas, mas a gente tem alternativas já muito interessantes, fruto desse debate acumulado no Brasil. Pois bem, por que, na nossa opinião, e que eu trago hoje para o debate, que eu acho interessante? Porque ainda a gente tem, com toda essa documentação, eu não falei aqui, Marise e Beatriz, que também são ligadas à pesquisa, a quantidade de pesquisa e de investigação que tem com o tema. É uma enormidade maravilhosa, dissertações, teses, livros publicados, livros inteiros feitos com o tema de ambiente, espaços internos e externos. Pesquisas feitas que possibilitam ou dificultam a interação entre crianças em diferentes faixas etárias. Tudo isso, cada ano que passa, a gente vê a boniteza que está o Brasil para isso. Quando a gente visita ainda, nós temos hoje 79%, né, gente, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, de um ensino público. E o desafio para a gente, pós essa pandemia, pós essa quarentena, será, na minha opinião, a formação do funcionário, de todos os profissionais da educação, nessa questão adultocêntrica. O modelo que a gente viveu de escola é muito adultocêntrica, tem várias camadas estruturais assim. A gente fala no preconceito, nas injustiças, existe também várias camadas, mas em cada coisinha que a gente vai mexer, tem muito preconceito e dificuldade. Estar num tanque de areia hoje é um grande desafio para o professor, né? Às vezes eles colocam lá uma vez por semana. E a gente está falando de um todo dia do lado de fora. E estamos falando isso antes dessa pandemia, né? Evidentemente, repito, para terminar e passar a palavra, Marisa, que a gente já fez vários exercícios de desconfinamento, né? Mas o maior, e temos nessas experiências todas de ensino e de pesquisa, experiências que vão desde a discussão do berço confinado até a discussão mais recente, dos últimos 10 anos, vamos dizer assim, da possibilidade da EMEI, da creche, da escola, está dialogando constantemente, construindo projetos de cidade. Portanto, um EMEI, eu estou lembrando aqui da Márcia Covelo, do EMEI Dona Leopoldina, o EMEI Dona Leopoldina aqui na Lapa, em São Paulo, ou EMEIs no norte da Bahia, ou EMEIs em Minas Gerais, que a gente visita e vê, N exemplos, Fortaleza, Ceará, a gente já vê muito bons exemplos de parceria, não só com os equipamentos sociais, mas de interferir numa praça pública que estava abandonada e começar a utilizar, e aquela praça ser absolutamente apropriado pelaquela escola e cuidado pelas famílias todas do entorno daquela escola. Então, convive no Brasil ainda o medo, às vezes, de sair do que a Marisa chamou sala de aula, essa terminologia toda que ainda convive conosco, com a terminologia que é outra,
de concepção de criança e de juventude, que é outra, que é ocupar a cidade, ocupar o espaço, não é? Mudar o rumo dessa conversa, pôr música para dentro. Uma creche baiana sem música não pode ser uma escola baiana sem dança, não pode ser uma escola baiana, né? Eu acho que as crianças não identificam. E aquela pergunta que muitos de nós estão fazendo para todas as crianças, essa é nacional. Eu ouço, ainda bem, que escola vocês querem? Que creche vocês querem? Por que tanta alegria quando sai dessa salinha de aula que a Marisa apresentou? Alguma coisa vai acontecer, gente, a hora é agora. É a nossa esperança. Daí a gente está aqui, né? Eu acho que a Frente Nordeste Criança trouxe para nós um espaço de esperança. Meio que o David Harvey fala, né, Beatriz? A gente tem que cavar os espaços de esperança. Então é isso. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui representando uma frente que tem sido tão importante para o Nordeste. Obrigada, Ana. Quanta imagem bonita, né? Que elas transmitem para a gente uma ideia de criança, de interação, de coletivo, de crianças e adultos ali em torno de experiências com conhecimento, enfim, com as referências da cultura, né? Bom, eu até tenho algumas questões aqui que eu vou colocar depois, eu vou passar a palavra para a Bia, porque aí a gente depois conversa todo mundo junto, né, a respeito de algumas questões e questões que estão aparecendo já nos comentários aqui do chat, tá bom? Bia, então, passo a palavra para você, é um prazer lhe ter aqui, conversando com a gente, com a frente e com o Brasil. Uma honra enorme estar aqui com vocês, Marisa, Ana, Alia e todo mundo que está aí online. Esse espaço de esperança que eu vejo muito nessa frente do Nordeste. Me sinto melhor quando eu vou para o Nordeste. Eu tenho alguma coisa... Eu moro em São Paulo e tem alguma coisa aí, por aí, nas frestas, não exatamente numa cidade ou outra no estado, mas no ar mesmo. Talvez seja uma imagem que eu sei que é muito mais do que isso, e a gente tem outros problemas, mas eu vejo uma esperança, eu acho que a gente já há uma construção de espaços de esperança, como a Ana está falando, é muito inspiradora a apresentação da Ana, ou seja, é longa essa história da educação infantil, né, na garantia de direitos para um ambiente maior do que uma sala de aula, né? Depois a gente pode até conversar, deixando aqui já uma provocação. A questão é como é que a gente garante isso ao longo de toda a vida, né? E não só para as crianças pequenas. Bom, então agradecer muito o convite da Ana e poder conhecer vocês aqui. Então, eu acho muito inspirador esse projeto, é de 2013, é um grupo que chama Basurama, a sede deles é em Madrid, na Espanha, mas eles fizeram muita coisa em São Paulo, isso foi na virada cultural. O projeto chama A Cidade é para Brincar, sou criança de 0 a 99 anos. Eu gosto muito dessa ideia, dessa criança que o Walter Coan, né, ou outros autores falam, falo de infância como um estado de alma, então, ou seja, além da gente garantir os direitos das pequenas pessoas de 0 a 6, mas também tem essa questão do estado da alma da infância, né? E que acho que é um pouco o que a Ana estava dizendo, que nós vamos endurecendo, né? Daí tem que desnaturalizar e descolonizar tudo que a gente aprendeu para poder abrir espaço para essa mudança de paradigma, para essa ressignificação de algumas questões que me parece que na educação infantil é um pouco mais tranquilo do que no Fundo 1, no Fundo 2, no ensino médio,
mas ainda assim tem uma pressão de cima para baixo, né, que atrapalha um pouco isso. Mas eu quis trazer essas imagens para abrir. É interessante que em Agabaú, eu não sei se como chama a colega que vai chegar, a Pachamama? Aline. Isso, a Aline, eu aprendi com o Munduruku, que é de outra etnia, né, que Anhangabaú quer dizer água dos maus espíritos, porque ali no Anhangabaú, né, onde vem o córrego do Anhangabaú, que vem pela Avenida 9 de Julho, onde na época dos bandeirantes, né, matava muito gado e vinha pelos rios, ali formava uma lagoa e ficava cheio de sangue da morte desse gado. E aí então é um pouco pisar sobre as almas. O Munduruku fala de um jeito muito mais bonito do que está no dicionário. Não é bem dos maus espíritos, é do espírito de quem foi morto, porque o bicho não pode se defender. Né? E aí você poder brincar em cima disso, né? E transformar a essência desse lugar, porque é onde muita coisa se encontra, ou seja, a história da cidade de São Paulo passa ali. E o que eu senti quando eu vi aquele vídeo da abertura, daquela dança, da brincadeira mas é uma honra à ancestralidade, à origem. Eu acho que ser original é isso, né? Não é reinventar a roda, mas é olhar para a roda que já inventamos, ou seja, honrar essa ancestralidade. E o que mais me encantou uma época que eu fui para o Rio Negro, ano de 99, acho que foi, é tucano a etnia, e os adultos brincam com as crianças, ou seja, não tem um pouco isso que tem na nossa cultura, que as crianças brincam de outra coisa. Todo mundo brinca junto da mesma coisa. E essa coisa são as referências a várias questões, né, de espirituais, ou de alimentação, ou do plantio, ou da natureza. Então, eu acho que essa aproximação a gente precisa reencontrar, que a gente brinque junto, não para infantilizar-nos, né, mas para a gente descobrir qual a brincadeira que a gente brinca junto. Né? E aí eu conheci um autor hoje, num texto do tal do Guiazinho, do Covid, que a Ana me mandou, que é o Euconin, um russo, que ele diz que a brincadeira é um ato político. Eu gostei muito disso. Porque essa coisa da arquitetura para a infância vira uma Disneylândia facinho, gente. Um parquinho de diversão com tudo colorido, é insuportável. Então, essa brincadeira como ato político, como conquista de território, como direito, é isso que eu queria falar nesses minutinhos aqui, trazer esse tempero nessa ação porque se a gente vai, na linha do que vocês já estão dizendo, como desemparedar, né, e criar outros paradigmas e referências, o que é saudável? É o que é controlado e seguro? Ou vamos trabalhar na questão da experiência do caminho pelo perigo, né, segundo o La Roça coloca, né, na educação como experiência, ou seja, andar pelo perigo. Então, como é que é um lugar que é seguro, perigoso? Como é que é o conceito de saúde? Não é o gatinho que mijou no tanque de areia? Né? Qual que é o conceito? Gente, o mijo do gatinho não é nada perto do Covid. Como é que a gente vai poder, de novo, estar na natureza, né? Ou lidar com essas questões do risco, né? A pedagogia do risco e tal. Então, eu acho que nesse caminho de desnaturalizar, de descolonizar e olhar de novo para alguns lugares com um pouco mais de liberdade, junto, e não fazer para as crianças, mas fazer com, né, as crianças. Então, uma coisa que é muito importante, acho que o primeiro passo é a consciência territorial. Oncotô, Poncovô, né? Doncovim, Oncotô, Poncovô. Quer dizer, onde é que a gente está, por que é assim? É muito importante saber como é que a gente chegou até aqui, para não fazer de novo essas coisas tão estranhas que a gente fez. E para onde a gente vai? Poncovô. E aí a gente vai junto. Então, a ideia da escola e da cidade, ou do campo, né? Não vamos falar nisso, mas do território, escolar e não escolar, interno e externo, ser um bem comum. Ser um bem comum, ser de todos, para que todos cuidem. Só vai ser um bem comum se for produção de todos.
Ninguém vai cuidar do que não sabe nem por que é, do que é proibido entrar, do que não pode pegar, do que está alto, do que eu não vejo. Então, primeiro, essa ideia de consciência territorial, para a gente entender de onde a gente veio, isso é importante fazer no conjunto, seja da escola ou do bairro, essa discussão precisa ser cotidiana, curricular. Discutir a questão da geografia, do urbanismo, né? Como esse território é feito, por que tem gente que mora aqui e outro mora na rua. Então, essa discussão do território é muito importante. E um segundo, que aí eu vou ter repertório, discutindo o território, eu vou entender do que ele é feito, as desigualdades, mas também as especificidades culturais, e também os processos participativos, né? Como é que a gente faz junto? Não é fácil, porque eu vou ter uma linda ideia, eu vou fazer uma escola saudável, e eu vou assinar embaixo, a arquiteta Beatriz Goulart. Não vai dar certo. Vai ser a escola minha. Então, como é que a gente faz? A legislação é toda para autoria, a legislação é toda para seguir regras que ninguém daqui de nós participou. Então, também há que se construir processos de fazer junto, né? Então, eu gostaria de mostrar como exemplo, eu tenho trabalhado nisso, um dos lugares que eu acho que está valorizando muito essa questão de fazer junto no território é um prêmio Territórios do Instituto Tomi Otaki, que premia aqui na cidade de São Paulo. Gente, demais, né? É demais isso daí. Eles estão fazendo uma pauta, quer dizer, não é uma brincadeirinha, né? Então, produzindo um vídeo, quem vai entrevistar, e depois vamos para o debate, né, daqui a pouco, mas o que me impactou demais foi como que os meninos reagiram, né? No primeiro momento eles davam a resposta, menina brinca de boneca, mas no segundo momento eles pararam para pensar também, porque não foram eles que decidiram que a quadra é deles. Historicamente isso foi construído, que quadra é de menino. Então, essa questão de questionar e de inverter a lógica, né, como o Milton Santos fala, precisamos criar mecanismos que revertam as tendências herdadas do modo de produção precedente. Isso é que é difícil, você interromper a roda. Porque quando interrompe, alguém já fala, ai, vai causar, a escola é um reloginho, não pode mexer. Ai, não vai dar certo, a aula do quê? Tá muita bagunça. Então, esse momento do diálogo e da disrupção dá uma insegurança mesmo, mas eu não vi insegurança nenhuma no trabalho daquelas professoras, inclusive elas estavam em dupla, isso que eu acho que é incrível. Então, se consegue fazer uma disrupção quando isso está planejado, e quando as crianças realmente foram e são protagonistas do processo. Então, o que se esperava delas é que elas participassem, ninguém sabia onde isso ia dar, e no fim a escola ganhou um prêmio. Então, eu acho que aí tem uma potência nesse jeito dessas crianças se organizarem, e que elas vão olhar para os espaços de fora da cidade do mesmo jeito. Por que as crianças não têm direito, ou as mulheres, ou os homens, ou as famílias, ou as pessoas negras? Ou seja, quando você vai fazendo essa reflexão a partir da escola, ou seja, a educação como um direito territorial. Essa é a questão, né? E por isso tem que ser intersetorial. Não dá para a escola sozinha segurar essa peteca, porque ela é muito complexa. Tem que ter mais gente. Acho que já deu meu tempo, né? Eu trouxe no Bornelzinho um exemplo também de um trabalho na Bahia, depois se interessar a gente pode discutir mais para frente, de uma escola, como é que faz junto um projeto de uma escola financiada com o governo, dinheiro público. E também a gente acabou de fazer para a POSP, mas esse eu não trouxe para compartilhar, mas só para dar notícia, para terminar, a POSP aqui de São Paulo contratou o nosso grupo do IAB, Instituto de Arquitetos do Brasil, a seção São Paulo, né? A gente tem um grupo que chama Infâncias, Juventudes e Cidade. É um grupo de 20 pessoas e a gente fez um manual para não abrir as escolas, e que chama Escolas Saudáveis. Na verdade, é pré-pandemia esse problema da escola saudável. A escola nunca foi saudável. E agora está pior ainda. Então, o que eu preciso fazer nas escolas para que elas fiquem saudáveis? E, basicamente, a receita que a gente dá é cada um tem que olhar para a sua escola no seu coletivo, não tem receita. Há que se fazer um diagnóstico participativo, oncotô, para poder pensar poncovô. Obrigada, gente. Até já.
Muito bom, né? Gente, infelizmente a Aline não vai conseguir mesmo conectar, tá? Ela está em trânsito, tá, se eu entendi direito ainda, subindo a serra, então não vai conseguir. Mas ela, nas nossas conversas, e tem bastante coisa que a Aline produz, disponível na internet por conta da editora, um canal no YouTube, etc. Mas ela selecionou um vídeo, que seria veiculado, logicamente, com os comentários dela, a discussão dela, mas eu acho que vale a pena a gente assistir juntas e juntos aí a este vídeo, porque aí a gente presentifica uma voz, né, que é uma voz importante para a nossa conversa e que faz muito sentido, né, na identidade Brasil, né, quer dizer, nas identidades brasileiras. Então, eu vou pedir para a Alia soltar o vídeo para a gente trazer a voz da Aline aqui, trazendo a voz dos povos originários. Enfim, eu acho que essa é um diálogo que a gente precisa, né, aprofundar. Saudações, Satê. Que bom ter você novamente aqui no Tataque e Tixorê, na minha floresta interior. Eu acho que lá no nosso primeiro encontro eu contei para vocês que eu gosto bastante de escrever, né? Apresentei alguns livros e de desenhar também. Né? Ilustração é uma forma da gente transmitir nossos sentimentos a partir de desenhos. E vocês também podem fazer alguns desenhos comigo em outra situação. Mas eu vim aqui te contar um segredo. Estou fazendo uma análise de um livro. E fazer uma análise, ler, né? Entender algumas coisas. Alguns livros didáticos de Satê, os livros que a gente tem na escola, e os livros que estão em algumas bibliotecas, eles trazem um equívoco sobre os povos originários. E por isso que eu comecei falando que eu gosto muito da escrita, né? Que eu gosto de escrever, porque o fato de eu ter algumas análises sobre os livros não significa que eu não goste de livros, gosto bastante. Importante o povo originário hoje escrever. Existem bastantes escritores indígenas que vocês, por favor, conheçam. Mas, em alguns livros oficiais, que estão nas bibliotecas, nas escolas, existe uma questão muito curiosa. Uma é colocar todos esses povos originários no pretérito. O que é isso? Quando a gente lê alguma coisa no livro, está: aqui viviam os índios eram guerreiros, os índios eram corajosos, as mulheres indígenas faziam isso, fizeram aquilo. E esse é o grande problema, porque coloca-se o povo originário sempre no verbo passado. O que está no passado, supostamente, talvez não exista. E alguns livros até dizem que nós não existimos, que os povos já foram extintos. Então, é importante a gente entender que nós somos originários do tempo presente. Eu falo aqui para você, né, dessa floresta interior, mas eu sou da Mantiqueira. Então, lá fora tem uma floresta linda, pulsando. E como nós, da mesma forma como a gente não conhece as florestas, que já foi falado, né? O nome dos animais da nossa terra, nós também desconhecemos a presença desses povos. Então, é importante a gente entender que existem povos do tempo presente, no tempo presente, e que o fato de nós usarmos as tecnologias que vocês também usam não significa que nós não estamos sendo respeitosos com o nosso passado e com os nossos antepassados, nossos ancestrais, né? Que seriam para vocês os avós, bisavós, tataravós. Nós somos igualmente respeitosos com todos eles, embora estejamos no tempo presente. Então, eu quero te dizer que eu tenho vários amigos, nós, povos originários, nos tratamos por parentes, de norte a sul, de sul a norte. Eu tenho parentes de outros povos, e esses povos estão nas universidades, estão na vida pública, estão na política, estão nas artes, fazem desenhos lindíssimos. Então, tem muita gente, tem originário fazendo medicina,
porque nós originários já sabemos muito sobre a medicina. Porque quando os europeus chegaram aqui, nós cuidamos deles e ainda o que nós ensinamos ficou e cuida de muita gente, que é a chamada medicina de prevenção, que não é a medicina do remédio que você só toma quando você está doente. É uma medicina que vai cuidar para que você não fique doente. Então, isso tudo já foi ensinado pelo nosso povo e as pessoas não sabem. Então, olha, tem amigo, a Sandria Pancararu, ela faz medicina, tem a Inara Saterê, que é professora universitária, tem escritores, tem Daniel Munduruku, tem Ayrton Krenak, tem a Graça Graúna, tem a Thalíria, tem a Márcia Cambeba, tem várias pessoas que escrevem, tem artistas, tem o Jaider, tem o Denilson Banil e tem outros, que se eu for falar aqui o nome de todos, eu vou ficar assim a tarde toda, mas isso para você procurar saber. Tá certo? Existem indígenas historiadores, como no meu caso, existem indígenas voltados para as questões das culturas alimentares, para a nossa alimentação ser realmente eficaz e não nos trazer doença, porque hoje existe uma cultura alimentar que ela tem muito veneno agrotóxico e prejudica você. Existem indígenas que são cientistas. Eu fui considerada uma cientista no passado. Você pode confirmar. Também achei engraçado, mas eu fui uma cientista das áreas das humanas. E isso tudo é para representar o povo originário. Não sou eu que estou lá sozinha. Eu sou plural, então represento outros povos. Então, é muito importante você conhecer todos esses povos do tempo presente. As mulheres, no livro Guerreiras, tem várias mulheres que fazem coisas belíssimas, estão no tempo presente. E outra questão, todo o povo originário já é artista, né? Tudo que se faz é feito com amor, com uma arte que não existe em outro lugar do mundo. Então, nós precisamos reparar esses povos e valorizar essas artes que são maravilhosas. E quando a gente vê o material do povo originário, em que as pessoas falam que é artesanato, para nós é arte, é vida, representa tudo aquilo que a gente faz durante o nosso cotidiano, representa a crença nos animais de força, representa a nossa história traçada no grafismo, traçada na forma como as palhas são trançadas. Então, nós originários estamos no tempo presente, sempre participamos da história do país. Lá em 1960, quando a gente pensou, né, no período democrático, na construção da Constituição, e na construção da Constituição lá em 1988 também, a gente já vem mostrando o nosso processo de presença da nossa vontade da escrita da história. E aí tem materiais da Graça Graúna, das Mulheres Pancararu, do Marcos Terena, que vão mostrar esse processo para você. E as nossas oralidades. Hoje tem bastante oralidade, né, na internet, por conta desse nosso também usando de forma correta essas ferramentas, né, de comunicação, que não são para nos isolar, mas são para nos fazer comunicar com você. Eu fico na minha floresta interior justamente, né, para poder falar contigo. Se eu sair lá fora, eu não consigo o sinal para poder me comunicar com você. Então, eu estou aqui me comunicando contigo, num diálogo, numa comunicação, que não é fazer comunicado, né? Simplesmente trazer uma informação, mas a ideia é que você participe, de trazer você para perto e te fazer entrar realmente na causa dos povos originários, segurar a nossa mão, ouvir o maracá, sentir as nossas árvores sagradas e sentir a nossa realidade, que não está no passado, mas está no tempo presente. Tissatê, Xutepotê, grande alegria falar contigo. A terra que pulsa em mim, pulsa em você. Espero que possamos nos conhecer em breve, pessoalmente, para um abraço, para um canto, para um momento de afetividade e de presença. O nosso tempo é o hoje, o nosso tempo é o agora. Xutepotê, boa luz. Sorena Mabotê. Bom, voz muito importante, né, de estar entre nós. E
com um convite que vai na direção do que a gente está tentando fazer aqui. Vamos sair das quatro paredes, né? Vamos conhecer e reconhecer, né, aquilo que são as nossas referências, são nossas bases, é o nosso mundo, né? E tem um chat animado aqui no canal do YouTube, e considerando um pouco os comentários do chat e algumas falas que as nossas convidadas, né, Ana e Bia, trouxeram aqui, eu tentei formular duas questões que eu acho que são interessantes para a gente dialogar, e aí, assim, até vou dizer que pensei mais em uma e em outra, mas acho que as duas podem ser comentários interessantes a respeito. O primeiro ponto, que eu acho que Ana trouxe na sua fala, e que também, mas acho que Bia também trouxe, diz respeito a essa equação que é a questão do brincar lá fora, do sair desta tutela de muita contenção dos corpos, dos movimentos das crianças, dos jovens, né, com a questão da segurança, né? E essa é uma fala, Ana, que a gente escuta muito quando a gente vai trabalhar numa perspectiva ali do espaço da escola, tanto, assim, dos professores, mas às vezes os professores trazendo a voz das famílias, com uma preocupação muito intensa em relação às crianças, né, de que se vai cair ou se vai, enfim, se machucar, etc., um pouco essa questão da segurança. E isso se coloca também, né, Bia, quando a gente olha para a questão da ocupação das cidades, né, especialmente os grandes centros urbanos, né, vamos também contextualizar aí que há questões importantes de segurança, enfim. Então, acho que a primeira questão que eu queria voltar aqui, ressaltar aqui no debate, é essa equação, né? Espaço externo, cidade, territórios amplos, né? E a questão da segurança, né? Ou de uma ânsia, que faz muito parte da nossa cultura escolar, infelizmente ainda, uma ânsia do controle, né? E a outra questão é essa ideia que acho que veio muito na fala da Ana, muito chamando a atenção para a questão dos diálogos, né? E Bia trouxe de novo, e o vídeo traz um pouco isso, e as crianças também, no exercício de diálogo e de negociação, da ocupação dos espaços, né? Com a questão da quadra. E eu queria trazer, porque eu acho que a gente tem uma questão atual e contemporânea, que é uma dificuldade de dialogar e de negociar, inclusive, de forma a garantir democraticamente ali o uso, a ocupação de determinadas, até da rede, né? Hoje a gente tem a tal da cultura do cancelamento, eu não aguento o que você me diz, eu te cancelo, quer dizer, isso é uma inviabilização do diálogo por princípio, né? Não dialogo com você, e aí, né, quer dizer, então eu queria trazer essas duas questões, e estou olhando aqui os comentários, e vamos lá, né? Vou passar primeiro para a Ana, só por uma questão da ordem do que foi colocado, mas, Bia, se quiser comentar, abre a palavra, vamos fazer aqui uma conversa mesmo. Podemos mesmo dialogar, é isso aí, Marisa. Bia Marisa, eu estou todo o tempo com a risada das crianças do primeiro vídeo, termina assim, né, uma risada boa. E agora acrescentando a carinha da menininha, que quer ocupar aquele espaço, né? Ali as professoras colocam uma disposição para o debate, que a Marisa destacou aí, né? Como é que a gente exercita entre nós diariamente, dentro das escolas e das creches, essa disposição?
Então, a minha segunda lâmina, que ao enviar para a Aline, eu acho que ela ficou no caminho, ela dizia um pouco isso, na questão que o caderno fala do direito de não ser submetida, Marisa, a situação que cause constrangimento, insegurança. Então, eu destaquei a questão do gesto da criança, né? A questão do adulto, o segundo debate que nós fizemos dentro da frente, a questão do adulto valorizar esse gesto de rejeição e aceitação no diálogo, né? A nossa observação, quando a criança olha, se vocês repararem, uma das crianças no primeiro vídeo, ela está na beira do rio, na beira do mar, pegando areia e fazendo um movimento de fazer um desenho de imagem, quem já não fez isso, né? Areia molenga desce, faz de novo, repete 1000 vezes, o que o Vallon vai chamar de jogo de aquisição, né, Marisa? Que a criança se apropria daquela coisa, e aí esses momentos que parece que não é nada, é de absoluta, profunda observação feita com o corpo inteiro. É uma imagem fantástica, assim, se a gente para observar. É fácil, quem vai na praia vê menininho de 2 anos, eles começam nessa idade, pôr e tirar, e ficar várias horas fazendo isso. Então, essa coisa de todos os olhos e todo ouvido, não é? E a questão de considerar a criança, que o olhar do outro, de outra criança, deve te mudar. Então, agora, você vê a introdução, por isso que eu retomei, viu, Marisa? Essa coisa do direito de não ser submetido a situações que causem constrangimento, que a Maria Malta e os colaboradores trouxeram, é fundamental, na minha opinião, para a gente enfrentar essa casca dura estrutural que a gente tem diante, por exemplo, dos povos originários, que a Aline traz muito bem, né? Quer dizer, a Aline está aqui fazendo um convite. Como é que a gente vai cuidar da terra, gente? Que é um outro nível também. Você tem a ocupação do nível que a Beatriz e eu estou trazendo, que é assim, existem os espaços ocupados por injustiças de questão de gênero, de raça, etc. Esse é uma questão de tomada de consciência para mudar o mundo. Existem os espaços a serem construídos e preservados. Eu não posso ficar com um tanque de areia, Bia, e com um jardim que faz 3 anos atrás que foi restaurado, que chegou areia. Então, esse manual que vocês fizeram é super bem-vindo. A Frente Nordeste Criança já quer estudar e divulgar esse manual. Coloca na rede logo para a gente aproveitar. E essa coisa do medo de brincar, eu fiz esse percurso todo, Marisa, porque nós temos que debater muito. Eu acho que as formações continuadas, os livros, as pesquisas, a questão de tudo que se existe em termos de legislação, não chegou no funcionário. Eu sempre pergunto assim quando eu estou envolvido no projeto. Me vem uma coisa, quantas mães que reivindicaram não sair? Vamos lá no conselho discutir isso. Temática para conversa, como fizeram os meninos e meninas para discutir a quadra. Bora para o conselho, tá? Quantas famílias não querem que saiam? Para a praça ao lado, para os 109 parques que tem na cidade de São Paulo, a Beatriz sabe disso, 80 estão desocupados, as escolas não frequentam. É uma ou outra professora isolada que se aventura. Não é política pública, é diferente. Eu, que sou diretora teimosa, vou lá e ocupo ele. Não é um debate político que muda a estrutura, não é? Então, eu acho que a primeira coisa é isso, é a gente enfrentar e levar para conselho isso. Eu não acredito que em 800 pais, 800 concordam dos seus filhos estarem confinados em berço,
numa sala de aula com um vitrozinho quebrado, não é? Eu estou falando de qualquer classe social, gente, não é? Qualquer. As famílias não topam isso. Em todos os lugares que eu tive, quando um funcionário, um colega chega com essa demanda, eu falo, bora lá enfrentar junto com você, porque sozinho às vezes é duro. Bora conselho, gente. Tá lá todo segmento, tem criança lá para dizer, ô gente, eu sou feliz quando eu saio. E mais, hein? Ouvi depoimentos, a Marisa sabe disso, recentemente, de creche pró-infância, modelo que tem pracinha, etc, etc, que as crianças não saem fora da sala, medo, não é? Que medo é esse? Cercaram, como diz o Mia Couto, o mundo, muraram meu medo, né? E aí virou álibi. Então eu convido as colegas, profissionais de educação todas que estão nos ouvindo, pensar que medo é esse. E a gente pensar junto, porque é hora de pensar o medo, gente. A pandemia trouxe essa belezura, por mais paradoxal que possa parecer. Nós estamos debatendo medo quase todo dia em diferentes lives. Que medo é esse que a gente tem da criança dar risadona? Da criança negociar essa quadra? Da ocupação dos banheiros? Porque banheiro pode ter coisa ruim, mas tem coisa boa também. Eu me lembro, quem aí não se lembra de fantasia de banheiro, bora pro banheiro esconder coisa, não é? Vamos colocar à vista. Precisa colocar à vista. As crianças que são oprimidas vão muito pro banheiro. Eu fico de olho. Quando eu cheguei na escola de aplicação, tinha várias coisas, castigo na hora do recreio e uma ida no banheiro. Eu falo, pô, claro, né? Se a gente está confinando no outro lugar, banheiro pode, eu vou para o banheiro toda hora. Lá eu escrevo, lá eu faço poesia, lá eu canto enquanto eu faço cocô, lá eu combino com um amigo de me encontrar. Banheiro pode ser isso, né? Então, gente, existe muita coisa dentro das escolas de ensino fundamental e de creche. E é de pequenininho, tem um monte de bebê que gosta também de sair engatinhando. Se é muito confinado, eles fogem para outro lugar. Então, essa primeira ideia da primeira questão que a Marisa colocou, e a segunda da ocupação eu deixo para a colega, e eu acho que é uma pena mesmo que a Aline não pôde chegar, porque essa disposição para o debate, para a gente aproximar as infâncias desse país, agora com essa possibilidade ainda é difícil, não é? Você vê que nós vamos trazer a Aline aqui ainda, viu, pessoal da Frente Nordeste Criança? Ela disse que hoje não foi complicado, mas é que ela vai vir. Porque você brinca lá fora o tempo todo, as árvores soltam som, eles batem nas árvores e fazem músicas lindas. Os desenhos, as folhas são de uma ocupação do espaço, né, Beatriz? Não sei se vocês já repararam isso. Ocupa uma folha de um jeito, uma criança de 3, 4 anos de índio. O que é isso, gente? O que significa isso? Mas, para isso, eu coloco aí... Nós estamos há 30 anos do Estatuto da Criança, e tem um debate muito fundamental, no meu modo de ver, que é a coisa da teoria da presença, sabe? Teoria da presença que os psicólogos, os assistentes sociais discutem muito é o seguinte: precisa ter deficiente, precisa ter transtornos globais, precisa ter negro, precisa ter índio, precisa ter todo mundo junto para a gente entender que infâncias são essas. É a teoria da presença. E como você fazer um mundo que eu acho que, pelo que eu conheço da Aline, nós estamos convidando agora as crianças e todo mundo a cuidar de si, do outro e do ambiente, ou seja, da terra. Os bichos interessam, a Aline disse. Os bichos, nós, a árvore que você está derrubando, a queimada da não sei o que, vai interferir com a vida de todo mundo, não é? Então, eu acho, chega, né, Marisa? Vamos... Essa é a conversa.
É uma conversa fascinante, porque Mas é mesmo, só que a gente está ali chegando perto de 8h30, e aí acho que a Bia está aí agoniada para falar também um pouquinho. Não? Não tô agoniada, porque eu estou gostando muito de ouvir. Eu sei que essa conversa é longa, gente. A gente vai ficando mais velha, aprende que não tem tempo, mas tem tempo. Uma coisa meio estranha. Não, olha, uma coisa é essa questão do. Então, tem que vir todo mundo, se não vem ninguém, né? Porque se ficar alguém de fora, vai sabotar. Vai sabotar, vai de alguma forma. Então, essa questão da confiança, né? Confiar é fiar junto. A confiança aquela escola, né? Como é que chama mesmo? A Emei Afonso Sardinha, do exemplo lá desse trabalho premiado, há um coletivo, né? Ou seja, a direção, está todo mundo a favor. Aí, essa questão, se algum pai ou alguma criança se incomodou, ela tem um espaço para se colocar. Então, essa questão da confiança e de ter um ambiente, um campo próprio para uma escuta generosa, né? E para uma ação também, porque também só assembleia não rola, né? Não adianta você fazer assembleia, mas a questão de realização. Então, você tem um produto, fazer junto. As nossas escolas, e aí, infelizmente, você tem na CNEMEI uma produção que muitas vezes é interrompida, né? A massinha juntada porque acabou a hora, tem que comer. Então, essa coisa de que a produção das escolas, das crianças, dos professores, dos funcionários e dos pais seja respeitada e seja currículo. Porque essa que é a questão, é que muitas vezes o PPP é uma coisa, a outra são as reuniões para falar sobre o PPP. Não, a reunião é o PPP. O diálogo e a conversa é uma matéria, esse tempo precisa ganhar mais tempo, né, nas escolas, de conversar. A gente deixou um pouquinho tempo para brincar, quase nada, mas para conversar nada mesmo. Não pode conversar. Né? Conversa é perder tempo, não é considerada educação conversar. E olha que a gente querendo conversar, gente. Algumas pessoas nos ouvindo e estamos aqui no Brasil. Então, essa questão da conversa, da escuta, de receber o problema e de pensar junto como é que a gente resolve isso. E outra, vai ter conflito. Vai ter conflito. Talvez tenha algumas meninas que não queiram mais os meninos na quadra, o problema vai inverter. E aí vai ter que conversar de novo. Então, essa dinâmica da vida, né, de que todo dia tem um problema novo, é que a gente não sabe lidar, porque a gente quer regras para resolver os problemas todos de uma vez. Essa ideia de que o problema volta e de que isso é pedagogia, resolver problema, a torneira está pingando. Então, a gente tem trabalhado muito nessa questão de cuidar do ambiente como ação pedagógica. Agora, isso incomoda demais. Porque se você vai falar que as crianças vão varrer a sala ou o professor, todo mundo vai espernear, porque é o dono da escola ou o governo que tem que providenciar. Então, a faxina não é considerada pedagogia, a limpeza, a fazedura da comida. Claro, eu não vou... Tem coisas para cada tamanho de corpo, né? Mas tem uma questão que é como é que a gente cuida desse lugar, porque não dá para ter lugares criativos e que eu cuide, até quando a Aline falou a terra que pulsa em mim, pulsa em você, a gente nem sabe o que é isso. Que pulso é esse? A terra está pulsando? Pulsa sim, se você for estudar física, esse notebook aqui está pulsando, ele é feito de átomos que vibram o tempo inteiro, e isso é vida, isso é energia do ser humano concentrada na produção de um objeto. Então, esse respeito à nossa produção, e isso é um pouco sagrado, mas sem religião. É sagrado no sentido de que eu louvo, que eu honro essa produção, e eu tento entender o que é isso. Numa dos trabalhos de inventário participativo que a gente fez numa escola em Jaboatão do Guararapes, em Pernambuco, tinha que fazer uma análise de como era a comida, a merenda, a cozinha. Cada grupo saiu para pesquisar uma parte da escola. E os alunos e professores que a gente montou comitês, isso que a Ana está falando, conselho, tem que ter todo mundo junto na conversa para ouvir as várias gerações, né?
os vários campos de poder que a escola tem, ou o bairro. Aí no bairro é um pouco mais difícil, mas quando começar a exercitar na escola vai ficar mais fácil no bairro. E aí as crianças com os pais vieram com a pesquisa sobre duas fotos que impressionaram muito para a gente nessa apresentação desse seminário, que era a apresentação do inventário participativo de como são os espaços da escola, e que eles disseram, a gente descobriu por que a merenda é ruim, porque a bolsa da cozinheira fica no chão. E a gente sabe que bolsa no chão não é bom. Olha a loucura, gente. Mas eles perceberam que as professoras tinham cabide, mas as cozinheiras não. O banheiro, e eles foram questionar por que o banheiro da cozinheira, o papel higiênico é lixa, e o da diretora é neve. Por que é diferente o papel higiênico? Então, quando as crianças, ou assim como a ocupação das escolas de ensino médio no estado de São Paulo foi forte por isso, os estudantes passaram a entrar em espaços que eles nunca entraram. Então, essa questão de você dar o direito que aí depende muito da gestão, né, gente? A gente sabe disso. Então, acho que é isso que eu queria dizer. E aí tem a ver com a ocupação, que a Marisa levantou essa questão, ou seja, a brincadeira como ato político, como ocupação de território. Não é para divertir ninguém apenas, né? Mas é para eu inventar lógicas de relacionamento, para eu imitar e para eu inventar, né? Então, essa questão de reprodução e de produção. Quando eu brinco, eu reproduzo, mas eu também invento. Agora, a gente sabe que quem inventa é cerceado. Quem quebra as lógicas normativas é muito mal visto na escola e na família. Então, essa aceitação do diferente, por isso, como a Ana colocou, tem que estar todo mundo junto. Como é que a gente lida com uma criança que não ouve? Como é que a gente lida com um professor que é muito nervoso, né? A história de cada um está na roda, ou seja, provavelmente a produção vai demorar para sair. Então, vai mudar completamente essa questão da eficiência da escola. Aonde eu vou chegar, eu não sei, eu estou indo. Estamos indo junto. Por último, até, mesmo Jaboatão, os professores começaram a sair para o mangue, aí uma professora fez uma mariscada para ir chamar os pais. Porque os pais estavam dizendo, minha vizinha encontrou os alunos no mangue, é para isso que eles estão na escola, para ficar aí vagabundeando pela rua, e a gente sabe que o mangue é um espaço perigoso, e eles já eram grandes, era Fundamental 2. O que está fazendo fora da escola? Porque para muitos pais, estar fora da escola é não estar aprendendo nada. Então, o que ficou claro? Precisava convidar os pais para comer a mariscada que veio do mangue, e depois perceberam que tinha que cozinhar junto, porque muitas mães já falaram, tá ruim essa mariscada, o que você pôs no tempero? Agora, que horas vai fazer isso no mundo capitalista? Que chefes vão deixar os seus funcionários irem lá para a escola cozinhar mariscada, gente? Ou seja, a organização do tempo é outra. O direito de estar junto precisa entrar na carteira de trabalho também. Eu acho que é isso, assim, ou seja, o buraco é mais embaixo. Tem umas perguntas aí que eu acho que a Marisa vai ver, mas tem uma aqui que eu já vou adiantar, Marisa, eu nem sei se vai dar tempo, mas me impactou muito, que a Fernanda Leal está perguntando, e as terras que estão sendo roubadas dos povos indígenas? Isso é pior do que o recreio, a quadra dos meninos, e a gente devia parar todo mundo para conversar sobre isso, gente. Os caras estavam aqui antes de nós. Como disse a Alina, não morreram, os índios eram, os índios são. E se a gente não se solidarizar com isso, ou com as pessoas que estão sem casa aqui no centro de São Paulo, né? A gente tem que parar para cuidar do outro. Agora, porque eu vou cuidar do outro se ninguém cuidou de mim? Ou seja, gente, o processo de cura é longo. E eu acho que se a gente faz um pacto aí com os próximos prefeitos, como o povo do ICEP, né, do Instituto Chapada faz lá na Chapada Diamantina, no DIAE, que para a região inteira, para pressionar todos os candidatos, vocês deviam trazer esse povo do DIAE para falar aí, viu? Eles são acho que uns 30 cidades lá da Chapada. Eles fazem um evento 2 semanas antes, eu acho, da eleição agora para prefeito. Todos os prefeitos candidatos têm que assinar um combinado que as crianças que levaram, dizendo que elas gostaram da última política pública e o que elas não gostaram.
Então, quem for eleito, a gente quer que continue isso, mas isso a gente não quer. E aí elas vão cobrar. Isso já tem uns 15 ou 20 anos que eles fazem lá. E funciona. E a região toda, não é uma cidade sozinha. Porque, como a Marisa falou, uma coisa é o grande centro urbano, que são várias cidades dentro de São Paulo, de Recife, de Salvador. Outra coisa são as cidades pequenininhas, que às vezes o prefeito não tem nem equipe. Agora, se montar um aglomerado, vamos junto para cima, uma cidade ajudando a outra. E cobrando dos novos prefeitos e vereadores uma coerência nessa escuta e nesse cuidado necessário para as próximas políticas públicas. Vamos discutir um OP, um orçamento participativo, de como o dinheiro do Fundeb vai chegar na mão de cada escola. Isso é primordial. Chega, né? Já são o quê? 9h30, nem sei que horas são. Nós precisamos ir encaminhando o nosso fechamento. E acho que é conversa para mais de dias, né, gente? Eu gostei, Bia, e aí até rapidamente abri aqui uma página que eu tive conhecimento há poucos dias, semanas, na verdade, da articulação dos povos indígenas no Brasil. E eles estão com uma grande campanha, inclusive incidindo internacionalmente, porque tem que ser mesmo uma grita internacional diante desse extermínio, né, que nós estamos assistindo, né, e que eles usam a palavra cura em algum dos vídeos que eu efetivamente não consegui encontrar aqui na rapidez com que eu procurei, mas que está no canal da PIB do YouTube. Né? E eles usam a palavra cura para falar desta grande articulação necessária. Somos nós. É a gente que está em jogo quando os nossos companheiros estão também. Né? Então, eu acho que a gente tem conversa para muito aí. E eu queria só terminar... e vocês vão ter 30 segundos para dar tchau e responder essa pergunta da Fernanda Leal aqui no comentários do chat, que ela fala assim: vocês acham que podemos, e ela usa aspas, ganhar mais espaços abertos nas escolas em virtude da pandemia? Isso está apontado ou precisamos incidir mais fortemente aí? Como a gente está aqui numa conversa de militantes, e tem um monte de militante, muita gente querida nesse chat aqui, assistindo e conversando com a gente nessa temática, eu vou pedir para vocês darem o tchau para esse pessoal e encerrar aqui a nossa conversa e tentar dizer aí, fazer voz aí com a Fernanda Leal, tentando responder aí essa pergunta dela. Pode ser? Bia, você... Quer ir agora? Beatriz. Bia, você fala, então eu vou dando tchau. Prazer. Não, só para dizer. Então, gente, isso é uma guerra quase, né? Uma luta. Dizem que não é para usar essas palavras, mas eu acho que não tem como, né? É isso mesmo, é uma disputa, pelo menos, né? De território, de concepção. E a pandemia, eu acho que é aquilo, né? Ela só está... fora questões muito específicas, né, que obviamente não dá para negar, mas ela está deixando mais claro, né, para fora, coisas pré-pandêmicas, coisas que a gente vive há muito tempo e são oportunidades disso vir para fora, em termos de quem se interessa por quem, né, eu acho que isso está ficando muito claro. E aí a questão de conseguir espaços lá fora... o que a gente, lá nesse manual que a gente colocou aí, né, no chat para vocês entrarem, a gente teve uma infectologista, né, da USP aqui com a gente, e a gente está acompanhando, né, todos nós, um monte de lives sobre essa questão do que é perigoso e o que não é. E assim, é meio absurdo, né? Em São Paulo reabriram os shoppings, mas os parques não no fim de semana, é uma beleza. Então, assim, tem uma confusão geral de o que os infectologistas falam, que é muito melhor estar lá fora. Então, sim, é uma super oportunidade de ganhar espaços lá fora, inclusive fora da própria escola, que muitas vezes são mal cuidados, ou porque é muito grande e ninguém cuida, ou porque não tem nada aí, vamos cimentar. Então, discutir sobre essa saúde, essa função pedagógica, sobre né, essa essência do que é dentro, o que é fora, onde é que eu estou, e onde é que dá, o que oferece esses lugares como a Moreira ou a Jaqueira,
Eu tenho uma foto bonita, hoje não deu mais tempo de mostrar, mas quando a gente fez a discussão da escola lá em Serra Grande, enquanto a gente estava numa sala discutindo, isso há uns 4 anos, porque foi desde 2012 a gente está discutindo, a escola está construindo agora. E aí, os pais mesmo de lá da região, né, que trabalham em várias frentes, ou em pousada, ou no cacau, ou etc., ou no escritório, as mães, os pais, os professores meio dizendo, mas não vai ter, a árvore não é bom, vai ter cerca, como é que eles vão para o rio? Eu falo, gente, eles não vivem aqui na vila, eles não fazem tudo isso aqui, sobem árvore, atravessam o rio, mas aí o que os professores e os pais ao mesmo tempo colocaram? Mas não, na escola eu não quero. Na escola é o caderno, o valor, gente, a palavra escrita, é a lousa. Então, esse valor de subir em árvore como aprendizagem, como produção de conhecimento, moleque que sobe em árvore ou que toca bem o instrumento é porque é mau aluno, ou porque vai muito no banheiro, né, como a Ana falou. Então, essa questão dessa ressignificação de o que tem valor, lá fora eu aprendo muito. E isso que a gente, antes de... Né, esse espaço ele precisa ser ressignificado, o valor que a gente dá para essas ações, antes de ter ou não ter mais lugar, o que é produzir conhecimento? E onde é que eu posso produzir conhecimento? Acho que a discussão é anterior à questão de onde é que eu estou, mas o que a gente está fazendo aqui mesmo? Né? Acho que é isso. Então, um prazer enorme, já estou com saudade, gente. Obrigada, Bia. Obrigada a você. Aninha, você, seu tchau. Meu tchau. E responder a Fernanda Leal, se a gente vai precisar incidir muito mais. 570 municípios. O Brasil é esse país de diferentes infâncias, para fechar a noite de hoje. Tem muita fruta, muitas árvores, e a gente pega exemplos de grandes centros que foram perdendo isso. Eu gostaria que no debate a gente incluísse isso. O que a Bia traz do prefeito Criança, que é um exemplo de aglomerados de cidadezinhas, tem muitas regiões que fizeram, né, Bia? O que a Marisa lembra, que é o Sebastião Salgado dizendo, opa, gente, bora cuidar da Amazônia, dos povos originais, eu acho que é... Agora, claro, é disputa, gente. E eu digo, com todas as palavras, é guerra. É a extrema-direita, é o fascismo, entendeu? Contra a gente, e nós temos contra a corrente, gente, nós não somos a maioria. Né, Fernanda? Contamos com você também, e toda a sua região de Campina Grande. É isso. É muita briga, e nossa geração, da Marisa também, é um pouco mais nova, nós vamos morrer na luta. Não vai dar tempo. Né? Espero que a gente consiga deixar uma cimentinha para todo mundo sair para brincar e construir, e a gente voltar perguntando assim, aluga uma casa, tem pé de quê mesmo nessa casa que a gente está alugando? É isso. Constrói uma creche, tem pé de quê? Vamos embora fazer isso, mas não é fácil. Não acho que a gente tem que ter ingenuidade. Nós estamos no meio do fascismo, na minha concepção, não sei. Fernanda, contamos com você na frente, que você é uma grande... Muito bem. Muito bom, gente. Conversa muito boa. Tem muito para conversar ainda. E eu gostaria de anunciar o próximo painel da Frente Nordeste Criança, que acontecerá no dia 10 de setembro, às 7h30 da noite. E eu quero marcar que o dia 10 de setembro é uma quinta-feira. A gente vai passar a realizar os painéis nas quintas-feiras, tá? Às 19h30, me perdoem. O tema também é um tema bastante emergente, principalmente agora, após a aprovação do nosso querido Fundeb, com CAC, e vai abordar a questão do financiamento, a reorganização, o planejamento de espaços e materiais, pegando bem essa questão da infraestrutura, tá bom? Também vamos ter companheiras queridas, Jesus, que está na Frente Nordeste Criança também,
e os nossos convidados. Depois, a partir do comecinho da próxima semana, vocês vão começar a receber as divulgações. Gente, foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês, estar com os companheiros e companheiras que estão ali nos comentários do canal no YouTube. Divulguem a Frente Nordeste, criança, não estou fazendo merchandising de graça, mas é que para que a gente consiga ter nossas vozes, né, nas redes sociais também escutadas. E é isso. Somos um coletivo e estamos abertos aos nossos colegas, companheiros de sempre. Muito obrigada. Vamos finalizar aqui. E até dia 10, discutindo financiamento. Obrigada.